Seja um cientista. Exatamente. Mas o que é ser sobre um cientista? É sobre ter diploma? É sobre se formar em faculdade? É sobre ter um trabalho específico? Não, ser cientista não é nada disso. Claro, se você é um cientista no sentido profissional da palavra, você persegue esse caminho, né? Mas se você é um cientista num modo mais holístico, ou seja, mais que abrange outras faces do entendimento, ser um cientista é nada mais nada menos que você testar e aprender por conta própria. Não siga credos nem ideias, muito menos pessoas, apenas porque elas dizem ou dizem para você que você deve seguir aquilo porque aquilo é certo ou aquilo vai trazer benefícios. Pelo contrário, busque, claro, trazer esse lado rebelde da sua sombra de um jeito muito mais produtivo. Em vez de você usar a rebeldia de forma destrutiva, use de forma produtiva. Não naquele sentido motivacional de toma um banho gelado para... Você entendeu, né? Esse lado construtivo que vemos dos livros de autoajuda. Não. Construtivo de aprendizado, de autoconhecimento, de autenticidade. Mas aqui vai alguns argumentos porque você deve buscar ser um cientista. Primeiro, a intuição. A intuição é sua única certeza nessa vida. Tudo pode mudar. As narrativas mudam, as pessoas mudam, a realidade física muda. É incrível, porque parece que, vou dar um exemplo, a gente vê uma coisa um dia, há um tempo atrás, e quando a gente vai falar isso de novo contra a pessoa, um acontecimento, por exemplo, a pessoa às vezes diz, não, isso nunca aconteceu, ou não, isso aconteceu dessa maneira. E no fundo você sabe que essa pessoa ou está mentindo, ou está falhando em dizer a verdade, ou seja, pode estar se enganando, às vezes não é maldade das pessoas. Mas é muito estranho quando a gente sente e sabe que viveu algo de forma muito intuitiva, a gente sente isso no nosso corpo, mas as pessoas dizem que não aconteceu, que foi de outro jeito. E claro, se a gente tem uma perspectiva mais elevada, a gente sabe que todo mundo tem os seus vieses, né? Mas se a gente deixa um pouco dos nossos vieses, nossos preconceitos, nossas preconcepções sobre algo e ver a realidade como era ou como está, a gente vê que tem alguma coisa errada em alguns momentos. E não é sobre, às vezes, as coisas estarem erradas. É sobre estar certo, mas você, às vezes, sente que falta algo mais, sabe? Você sente que falta um projeto, um objetivo para você canalizar a sua ambição e o seu desejo. Às vezes falta a criação de um hábito, falta um acontecimento no mundo externo para mostrar algo no mundo interno. Enfim, pode ser várias coisas e a gente não sabe às vezes dizer o que devemos fazer. A gente escuta muitos outros, mas nós mesmos. A gente tem a voz na nossa cabeça que fala, 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 fala e nos enganam, que são nossos pensamentos, e nós não somos nossos pensamentos, mas de algo muito mais elevado, para assim dizer, intuição. A intuição é algo difícil de explicar para as pessoas comuns, porque elas escutam os outros, mas não escutam a si mesmas. A intuição é algo muito interessante. Você sente aquilo, não é sobre ouvir, você sente o que você deve fazer, o que você não deve fazer, que caminho tomar. E às vezes a gente tem medo, mas a intuição diz, por exemplo, você tem medo de largar seu emprego, mas a sua intuição diz, vai, cria um negócio digital, venda um infoproduto, vá pela jornada do mercado digital. Ou pode ser o contrário também, né? Muita coisa pode acontecer. Eu não estou dizendo algo que você deve fazer. Estou dizendo sobre a sua realidade e sobre o que sua intuição diz. Desenvolva a aprender a ler a sua intuição. A gente sente no corpo, né? Desde arrepios, desde um negócio no peito, no estômago, até mesmo na boca a gente sente a intuição. E, claro, fica muito estranho falando, é mais uma sensação. Enfim, se você não acredita na intuição, eu com certeza não vou conseguir te convencer, porque esse não é o meu objetivo aqui. As pessoas acreditam no que elas querem e no que elas acreditam no que é melhor para elas, para confirmar as narrativas que elas mesmas contam para si mesmas. Por isso, não se trata de convencer as pessoas sentirão a verdade quando enxergar a verdade. Ou aquilo que está mais correto, né? Ou que em certos contextos são mais verídicos. Mas a intuição, como diz alguns autores esotéricos, é o nosso eu superior, né, nosso anjo da guarda, que pode ser agente do futuro, agente de planos mais elevados, de realidades paralelas mais poderosas,
nos comunicando para tomar melhores decisões na nossa vida, nessa linha de realidade. Então, o primeiro argumento para ser um cientista é para você seguir sua intuição e ir descobrindo as coisas. É um processo muito inteligente, inteligente e interessante. O segundo argumento para ser um cientista é a jornada. Testar, aprender, errar, aprender, ter sucesso, ou até mesmo não ter sucesso no segmento, te ensina bastante coisa. É a jornada, é você viver a vida da forma que ela foi feita. É muito parecido com um livro que eu já citei, que é O Alquimista, do Paulo Coelho. Fala muito dessa questão da jornada, mas não é o tema desse conteúdo. A jornada é sobre os pequenos momentos da vida que se unem na nossa identidade. É sobre você aprender as coisas por você mesmo, ler os livros que sua intuição diz que você deve ler, seguir os seus, não os seus impulsos, mas seria a intuição propriamente, né? Que é a melhor palavra para se resumir. Você vê a sua vida pelos seus próprios termos e você ir se descobrindo. Claro, parece clichê e chega a ser engraçado dizer isso, mas é um processo de autoconhecimento, ou seja, uma jornada. É sobre você aprender aos poucos sobre quem é você, o que é o mundo, como você enxerga o mundo, o que você acredita, o que você não acredita, o que é certo, o que é errado, quais são os seus valores, filosofia, propósito, quais pessoas você quer ter por perto, que pessoas você não quer ter por perto, quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos, qual é a sua sombra, qual é as suas habilidades, os seus dons que Deus te deu, né? Aproveite os dons que Deus te dá. Enfim, a jornada é muito interessante e testar te permite isso, se aventurar, né? E o terceiro argumento para ser um cientista é autenticidade, é sobre você mesmo. É sobre você mesmo aprender, você mesmo testar. Não é porque fulano disse, ciclano disse. Não, não é. Claro, existe uma mentalidade que a vida é um grande jogo, né? E é muito interessante, né? Ainda mais falando de teoria dos jogos. Mas claro, não é o caso desse conteúdo. Mas o que diz, de forma geral? Que a vida é um grande jogo, que a gente tem que aprender, que a gente tem que ir buscando hábitos que nos dê XP, experiência, né? Que nesse caso tem atividades que dão mais dopamina, tem atividades que dão menos dopamina de modo imediato, mas nos tornam pessoas melhores, pessoas mais fortes. Também liga com a ideia do antifrágil, do Nassim Taleb. Mas essa questão da autenticidade é sobre você, ainda linkando com essa ideia da vida é um jogo, você pensar, claro, você não vai fazer nada muito exagerado, mas por um momento, se os outros fossem NPC, eles não teriam certeza de como é esse jogo. E a única certeza é que você é um ser humano e que você tem consciência, né? Porque, como dizia Descartes, penso, logo existo. Portanto, você não tem certeza se os outros existem. Não tem uma prova real para provar que os outros existem. Mas você sabe que você existe porque você pensa. E você não é seus pensamentos, como eu disse, né? Mas, em vez de ouvir os outros, claro, existem certas regras que são universais e regem a nossa sociedade. Mas aprenda por você mesmo. Descubra o que é preconceito, experiências ruins dos outros e o que realmente funciona. Existem coisas que funcionam para os outros que não funcionam para você. Existem coisas que funcionam para você e não funcionam para os outros. Pode ser tanto de personalidade, tanto da jornada pessoal, além da pessoal que as pessoas ou a gente vai viver nessa terra, ou até mesmo de, não sei, de sorte, do improvável. A gente tenta muito racionalizar o que é a vida, o que realmente funciona, o que não funciona, mas tudo isso é uma falação, vamos combinar. Tudo isso é uma intelectualização, uma racionalização de porque isso e aquilo, baseado nas leis da física, mas a física quântica não existe, e o hermetismo não funciona, e tem que ser nesse paradigma, seguindo esses preconceitos e história que foi escrita pelas pessoas poderosas. Mas não, simplesmente não. A gente tem que quebrar com os paradigmas que existem na sociedade. Quem fala muito isso é o professor Hélio Couto, né? Então a gente tem que entender que a realidade é muito
gosto de falar que a realidade é complexa, mas se a gente for mais a fundo, a realidade é muito simples se a gente entende do jeito que ela é. Enfim, então, mostre essa autenticidade. Mostre o que você gosta, não gosta, o que faz sentido, o que não faz sentido. Teste, aprende, erre, tenha sucesso, tenha fracasso, mas viva. A vida é um grande experimento. Então faça pequenos experimentos durante a sua jornada. E por fim tem o aprendizado, né? Então a gente aprende mais, nos torna pessoas melhores, temos mais conhecimento, mais experiência, podemos ensinar os outros e podemos nos tornar pessoas satisfeitas conosco e com os outros. Enfim, em vez de eu ficar só falando, eu vou lhe passar alguns meios práticos de você ser um cientista. Ser um cientista, por exemplo, é você pegar um caminho diferente do que você faz de forma tradicional. Mas claro, sempre ouvindo sua intuição, porque, por exemplo, vou pegar um caminho diferente hoje para ir para o trabalho. Mas se sua intuição diz, não, esse caminho aqui é ruim, vou continuar com o meu caminho normal. Claro, você não se identifica com seus pensamentos, mas a intuição é mais um sentimento. Então você vai saber diferenciar quando chegar o momento que for um pensamento e uma intuição. O que for conformismo e o que de fato é uma comunicação de planos superiores, etc. Mas isso não interessa. O que interessa é, pegue um caminho diferente do que você costuma pegar, faça um projeto. Quando eu digo projeto, pode ser qualquer coisa. É engraçado, pode ser qualquer coisa. Pode ser, você pode, por exemplo, tentar escrever um mangá, tentar escrever uma história em quadrinhos, tentar escrever um livro, tentar gravar um vídeo, uma curta-metragem, um filme, se aventurar para aprender teatro, karatê, artes, de tudo. A vida é muito interessante. Você tem que aprender coisas novas. Não, você não tem que aprender nada, mas a vida é feita para ser vivida, então vale a pena ter uma experiência mais holística, ou seja, mais sobre tudo dessa vida. Seguindo seus próprios termos, claro. Se você não quer algo, você não é obrigado a fazer. Mas seria interessante, pelo menos uma vez na vida, dançar um, um, um balé, um tango, um sertanejo, não sei. Mas tem que tentar. Mas eu sou tímido, então tente quebrar sua timidez. Mas eu sou pobre. Então crie um projeto no mercado digital para fazer dinheiro enquanto você está dormindo, vendendo infoproduto por acaso. Mas não quero vender infoproduto. Então preste serviço, não quero prestar serviço. Então crie uma marca pessoal e faz patrocínios com outras marcas. Divulga tigrinho, não, essa daqui é a última, né? Você pode fazer tudo, mas divulgar tigrinho, aí já é brincadeira, né? Aí é complicado. Mas não sei, né? Se você quer tentar divulgar tigrinho, mas não recomendo, porque tanto de questão lógica, você vai ser dependente dos outros, etc. E você vai estar aplicando golpe, de forma geral, mas deixando de lado ser polêmico, vou voltar aqui pro conteúdo. Então, quebra sua timidez, busca fazer dinheiro, busca conhecer pessoas extraordinárias, busque um processo de autoconhecimento. Ter um diário, por exemplo, é uma boa ideia de experimento. Buscar entender mais sobre as religiões, sobre as filosofias, as ideias que movem o mundo. Viajar também é muito interessante. Pode ser coisa simples também, pode ser pintar as paredes da sua casa de uma cor diferente, pode ser aprender algo novo, desde origami, a aprender a ler braille também, aprender a jogar algum tipo de jogo que você nunca jogou, tanto físico, tanto digital. Pode ser sobre criar uma conta no TikTok, postar vídeos. Pode ser também sobre ler livros que você normalmente não leria. É sobre criar experiências novas, tornar o seu personagem muito mais interessante, tornar-se uma pessoa interessante, tanto para si mesmo, tanto para os outros. Para você se orgulhar, para você, quando chegar no fim da sua vida, você refletir sobre a sua vida e falar: puxa, eu vivi essa vida sobre meus próprios termos e eu fiz valer. Eu gosto de pensar que a vida é um grande cassino e os dias são fichas e a gente não tem certeza que as fichas vão voltar. Por isso que a gente tem que apostar nas nossas fichas para às vezes ter retorno ou ter momentos de gratificação. Não estou fazendo nenhuma propaganda para cassino, porque eu falei tanto de cassino que parece que eu estou fazendo propaganda, mas não tem nada a ver com cassino. Mas essa questão de tomar riscos, porque o maior risco é o risco do arrependimento
o maior risco é não tomar riscos. Você também pode tentar começar um canal no YouTube. Você pode, por exemplo, ir num restaurante novo, ir um lugar novo, um parque, dar uma caminhada, pode ser tudo, tudo. Isso é ser um cientista, é sobre experimentar, é sobre aprender, sobre criar. Mas enfim, eu não posso fazer muita coisa em relação a você que está ouvindo isso, mas o que eu digo é: escute sua intuição, aproveite a jornada, esbanje esse seu jeito autêntico, seja um cientista, tenha muito aprendizado e tente algo. Você não sabe os resultados, mas o futuro, não o futuro, mas tentar e tomar riscos é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida de forma calculada, né? Afinal de contas, o pior risco é nunca tomar riscos.